Então, boa noite, queridos amigos e amigas. É sempre tão bom ver assim, né, a sala cheia, virtual. Assim, a gente começa com a janela grande e aí a gente vai ficando pequenininha, isso significa que mais gente vai entrando. Isso traz muita felicidade para a gente, né? Bom, desde o início da fé Bahá'í, no século XIX, um número crescente de pessoas encontrou nos ensinamentos de Bahá'u'lláh uma visão convincente de um mundo melhor. Muitos extraíram percepções desses ensinamentos, por exemplo, sobre a unicidade da humanidade, sobre a igualdade entre homens e mulheres, sobre a eliminação de qualquer tipo de preconceito, sobre a harmonia da ciência e da religião, e buscaram aplicar os princípios barrais em suas vidas e em seus trabalhos. Outros foram mais longe e decidiram se juntar à comunidade Bahá'í e participar de seus esforços para contribuir diretamente para a realização da grande visão de Bahá'u'lláh para o amadurecimento da humanidade. Os Bahá'ís vêm de todas as classes sociais, jovens e velhos, homens e mulheres, vivem ao lado uns dos outros, em todas as terras e pertencem a todas as nações. Eles compartilham um objetivo comum de servir à humanidade e refinar sua vida interior de acordo com os ensinamentos de Bahá'u'lláh. A comunidade que pertencem é uma comunidade de aprendizagem e ação, livre de qualquer sentimento de superioridade ou pretensão de compreensão exclusiva da verdade. É uma comunidade que se esforça para cultivar a esperança para o futuro da humanidade, para fomentar o esforço significativo e para celebrar os esforços de todos aqueles no mundo que trabalham para promover a unidade e aliviar o sofrimento humano. Abdu'l-Bahá nos ensina que Bahá'u'lláh, seu pai, traçou o círculo da unidade, que ele fez um plano para a união de todos os povos e para a reunião de todos eles, sob o abrigo de uma grande tenda de unidade universal. Ele diz que é este o trabalho da graça divina e que todos nós devemos nos esforçar, com coração e alma, até que tenhamos a realidade da unidade em nosso meio. E à medida que trabalhamos, uma força especial será nos dada. Então, hoje temos aqui uma amiga super especial, a Rosinha Dalmasquio. Esse nome é difícil. Muito querida, e ela mora em Brasília e se considera uma pessoa que está comprometida em buscar seu aprimoramento pessoal e assim poder contribuir com sua parte para a construção de um mundo melhor. Então, ela é a pessoa certa para falar sobre o tema de hoje, olhando o futuro com os olhos da esperança. Bem-vinda, querida Rosinha, e agora todos os ouvidos e os olhos estão aqui esperando você. Obrigada, querida. Obrigada, querida Vanessa. É muito bom ver todos os amigos. Fico tão feliz de ver esses rostos bonitinhos, embora a tela seja tão pequenininha. Nós vamos começar o tema de hoje. Agradeço. Eu vou pedir a ajuda de alguns, em algum momento, para me ajudarem na leitura. A gente vai ter um PowerPoint. E nós vamos começar com a querida Lavínia. Ela vai começar com um poema, né? Então, Lavínia, com você, tá bom? O nome do poema é Há de Haver Esperança. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa,
Enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente. Não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Mas na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. E o que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Obrigada, Lavínia. Bom, depois do poema, então, acho que a gente não precisa falar mais nada. Né? Então, na verdade, eu acho que o poema ele nos ajuda a refletir que sempre vai haver esperança, desde que nós também façamos a nossa parte, né? Não é aquela esperança passiva, né? É acreditar e agir, né? Isso nos leva ao tema de hoje, que é olhar o futuro, né, com olhos de esperança. Então, não é uma atitude passiva esperando as coisas mudarem, né? Mas sim a gente ser movido pela fé, com esperança para fazer a nossa parte e contribuir para um mundo melhor. Então, sobre esse tema, gente, eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões a partir do que eu tive a oportunidade de ler, né, das escrituras e das mensagens da Casa de Justiça, mas são apenas algumas reflexões minhas, né? E, naturalmente, os amigos podem depois ter reflexões muito mais profundas sobre o tema, porque tudo que nós vamos falar, vamos tentar conversar hoje, está nos escritos, está na literatura Bahá'í, e isso está disponível a todos, né? Então, eu agradeço a paciência de me ouvirem, porque isso também é um aprendizado, né? Que quando a gente compartilha algo, quem mais aprende, né? É você mesmo que está compartilhando, então agradeço desde já a paciência, ok? Então, nós vamos, Daniel, você pode, por gentileza, colocar o primeiro slide. Vou pedir para a minha netinha Hannah ler, por favor. Está com o microfone ligado? Para ler o título, mas o próximo texto. Sim, pode ler, e depois ela lê o próximo, por favor. Tá bom. Obrigada. Olhando o futuro com olhos de esperança. O destino da humanidade. Construir uma civilização destinada a evoluir para sempre. Todos os homens foram criados a fim de levarem avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. Agir como os animais do campo é indigno do homem. Além daquelas virtudes que convêm à sua dignidade, são a tolerância, a misericórdia, a compaixão e a benevolência, para com todos os povos e raças da terra. Então, a gente vê que Bahá'u'lláh nos leva a refletir que existe um objetivo nobre, né, na nossa criação, de levar sempre avante uma civilização destinada a evoluir para sempre, e que não é digno dos homens agirem como os animais do campo, né? Se a gente for ver a atitude dos animais, é agressividade, é luta pela sobrevivência, né? Avareza, às vezes, em algumas coisas. E isso, o animal, ele é levado pelos instintos, né? E ele não tem o dom da inteligência, de refletir o que é certo e errado.
O ser humano, quando ele é levado pelo instinto, mas ele não é contido. Mas, na verdade, então, o ser não é nobre, né, agir como os animais. E existem virtudes dentro de cada ser humano, que é a sua nobreza, né? Que aí fala tolerância, misericórdia, compaixão e benevolência. E todos nós somos convidados a desenvolver esse potencial espiritual para construir essa civilização destinada a evoluir para sempre, né? E nós recebemos, através do imenso amor de Deus, a ajuda dos educadores divinos, que são os manifestantes de Deus, que eles são agentes civilizatórios na vida da humanidade. Podemos passar para o próximo, Daniel, por favor. Ana Paula, você pode ler, por favor? Vede como Abraão lutou para trazer fé e amor ao povo, como Moisés procurou unir o povo mediante leis sãs, como o Senhor Cristo sofreu até a morte para trazer a luz do amor e da verdade a um mundo obscurecido, como Muhammad esforçou-se para trazer unidade e paz às diversas tribos incivilizadas com as quais conviveu. E, finalmente, Bahá'u'lláh sofreu durante 40 anos pela mesma causa, e pela paz e unidade do mundo, o Bab entregou sua vida. Então, esses manifestantes de Deus, eles impulsionam, né, o avanço da civilização. Sempre que eles surgiram, eles trouxeram esse grande avanço da civilização e eles deram sua vida por isso, né? E eles ofereceram o que eles tinham de mais precioso para que a humanidade pudesse evoluir. Essa é a diferença entre um manifestante de Deus e um simples filósofo. O manifestante, ele dá a vida por aquilo que ele ensina, e não é só isso, ele tem um conhecimento inato. Nenhum desses manifestantes de Deus frequentou escolas, universidades, tinham doutorado, né? Eles tinham um conhecimento que vinha da fonte divina. E, através desse conhecimento, eles impulsionaram o progresso, né, da humanidade. Aí podemos passar para o próximo. Vou pedir para... Daniel, você pode ler, por favor, para botar uma voz masculina. Revelação divina. Como o corpo do homem precisa vestidura, assim o corpo da humanidade necessita ser adornado com o manto da justiça e sabedoria. Sua vestimenta é a revelação que lhe é concedida por Deus. Sempre que essa vestimenta tenha cumprido seu objetivo, o Todo-Poderoso certamente a renovará, pois cada era exige uma nova medida da luz de Deus. Cada revelação divina tem sido enviada de um modo adequado às circunstâncias da era em que apareceu. Então, assim como o corpo, nosso corpo, quando ele cresce, se torna um adulto, a roupa de criança não cabe mais. A humanidade também evolui com a vinda de cada um desses seres iluminados, esses educadores divinos. Então, à medida que a humanidade evolui, né, e também com o passar do tempo, essa luz divina vai, não que a luz do manifestante da revelação se apague, mas dentro da religião são introduzidos vários dogmas e superstições, e a verdade se dilui. Então, esse corpo da humanidade, ele é revestido com esse manto da justiça e sabedoria através da vinda desses seres iluminados, né? Pois, como o Bahá'u'lláh fala, cada era exige uma nova medida da luz de Deus. E cada revelação ela é enviada para atender às necessidades, às circunstâncias da época em que ela apareceu. Continuando, por favor. Paulo, você pode ler o próximo para mim, por favor? Posso passar? Desculpa, eu não estou podendo. Pode. Obrigado, desculpa. Milena, por favor. O cumprimento do ciclo profético.
Este é o dia em que a humanidade pode contemplar a face e ouvir a voz do prometido. Ergueu-se o chamado de Deus e a luz de seu semblante resplandeceu sobre os homens. Grande em verdade é este dia. As alusões que lhe são feitas em todas as sagradas escrituras, como o dia de Deus, atestam sua grandeza. O Bab, e com esplendor ainda maior, Bahá'u'lláh, iluminaram uma sociedade e uma era envolta em escuridão. Eles inauguraram um novo estágio na evolução social, o estágio da unificação de toda a família humana. As energias espirituais que eles espargiram no mundo infundiram uma nova vida em cada esfera de empreendimento, e seus resultados evidentes na transformação que tem ocorrido. Então, como essa revelação da graça de Deus, ela é progressiva e é dada à humanidade através de sucessivos manifestantes, todos eles prometeram a vinda de um educador mundial, né? E com a vinda de Bahá'u'lláh e do Bab, esse ciclo profético se cumpriu. Então, nós estamos vivendo esse dia, que está falando com D maiúsculo, esse dia de Deus, esse dia que nós estamos vivendo, essa era que surgiu, este novo manifestante de Deus, que ergueu o chamado de Deus, que novamente, através dele, a luz do semblante de Deus se manifestou para a humanidade. Então, o Bab e Bahá'u'lláh, eles iluminaram a sociedade, trouxeram guias para esse novo estágio na evolução da humanidade. E como todos os manifestantes do passado, eles também ofereceram sua vida, né, por esse objetivo tão nobre, que é esse estágio que nós estamos entrando agora da unificação da humanidade. Podemos passar para o próximo, por favor. Sorab, quer ler? Pode ler? Sim, só um minuto. A visão profética sobre o futuro da humanidade. Ele, o Senhor, julgará as nações, ele corrigirá a muitos povos. Eles quebrarão as suas espadas, transformando-as em rélias, e as suas lanças a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra, e nem se aprenderá mais a fazer guerra. Ninguém fará o mal nem destruição nenhuma em todo o seu santo monte, porque a terra ficará cheia de conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Isaías. Que todas as nações se unam em uma mesma fé, e todos os homens se tornem irmãos, que os laços de unidade e afeição entre os filhos dos homens sejam fortalecidos, que cesse a diversidade de religião e as diferenças de raça sejam anuladas, e assim há de ser. Essas lutas infrutíferas, essas guerras arruinadoras hão de passar, e a paz máxima haverá de vir. Bahá'u'lláh. A gente vê que essa visão tão linda, né, que as profecias do passado já tinham dessa era de paz na Terra, né, de uma humanidade unida, né, e dessa esperança que todos os profetas e todos os mensageiros nutriam, né, de chegar esse que é chamado o dia de Deus, que é o cumprimento dessas profecias, né? E nós estamos vivendo hoje nesse dia de Deus, esse dia desse estabelecimento dessa unidade. Então, o Bahá'u'lláh nos chama, né, que essa questão de todas as nações tem que se unir, né, que essa diversidade das religiões deve cessar. E ele diz que isso vai acontecer, porque é a vontade de Deus, que essas lutas, essas guerras hão de passar e a paz máxima há de chegar.
né? Então, quando a gente vê a situação da humanidade hoje, a gente se pergunta se todo esse reinado de paz e de amor, o reino de Deus aqui na Terra foi prometido, o que está acontecendo, né, com a humanidade? Então, acho que isso nos remete ao próximo slide. Eu vou pedir para, se Diana puder ler. Próximo, Daniel, por favor. As dores do parto, do nascimento de uma nova civilização. Toda a terra, escreve Bahá'u'lláh, se encontra agora em estado de prenhez. Aproxima-se o dia em que ela terá dado os seus mais nobres frutos, quando dela terão brotados as mais altas árvores, as flores mais encantadoras e as bênçãos mais celestiais. Uma nova vida está vibrando em todos os povos da terra nesta era. Contudo, ninguém lhe descobriu a causa nem percebeu o motivo. O chamado de Deus ao se erguer insuflou uma nova vida no corpo da humanidade e infundiu em toda a criação um espírito novo. Dentro em breve se revelarão as evidências desta regeneração e aqueles profundamente adormecidos se despertarão. Então, nós estamos vivendo, como Bahá'u'lláh nos diz, as dores do parto, de o nascimento de uma nova civilização, né? A gente vê quando as mulheres sabem, né, que quando está próxima a hora do nascimento do bebê, é que as dores ficam mais fortes, né? Então, nós somos convidados a pensar e a refletir sobre essa realidade, né? Que estamos vivendo essas dores do parto para dar origem a essa nova civilização. Que insuflou-se o chamado de Deus, uma nova vida está se movendo no ventre da humanidade, né? E está expurgando tudo aquilo que não serve mais para esta nova era. Atitudes infantis do passado, que eram da infância da humanidade, né? Elas, como preconceitos, como ódio, como disputas, intolerância, não cabem mais. Enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos sentir essas dores, né? Desse nascimento, mas nos chama a atenção também que um novo ser, né? Uma nova civilização vai surgir de todas essas dificuldades. Tem um exemplo que um amigo contou uma vez que eu achei tão bonitinho, diz que se você pegar um ovo antes de nascer o pintinho e abrir, quando o ovo está sendo chocado, ninguém aguenta, é uma podridão, é aquele cheiro de ovo podre. Mas quando chega no devido tempo, daquela podridão, vai nascer aquele pintinho bonitinho, né? Então, a gente é convidado a pensar dessa forma, a refletir sobre essa realidade, né? Que dentro desse em breve vai surgir dentro de todas essas convulsões que a gente observa no mundo inteiro, né? Então, daí vai surgir uma nova civilização. Essa é a promessa divina. Aí vamos para o próximo, se a gente puder passar para o próximo, Daniel. Geraldo, você pode ler para a gente, por favor? A era da maturidade da humanidade. A humanidade, vista como um todo, distinto e orgânico, passou por estágios evolucionários análogos aos estágios de infância e adolescência que ocorrem nas vidas dos seus membros individuais. E agora está atravessando o período culminante em que a sua adolescência turbulenta se abeira da tão longamente aguardada maioridade. Obrigada. Então, a gente vê que o período da adolescência é esse período turbulento, né? De muitas transformações. Então, a humanidade, como o Bahá'u'lláh diz, passou por vários estágios da infância, da adolescência, análogo, né,
a vida, né, da humanidade, e agora ela está na adolescência turbulenta, né? E está aguardando essa maioridade que virá em breve, né? Então, lembrarmos das dores do parto que estamos passando e essa era, né, de maturidade da humanidade que está se aproximando. E eu acho que a gente tem que estar feliz por estar podendo presenciar tudo isso, né? Então, além de nos levar a refletir sobre isso, né? Quer dizer, importante a gente perceber que esse tumulto que acontece, que prenuncia a chegada da maturidade coletiva, ele não deve constituir um motivo de desespero, mas é uma condição prévia para a estupenda tarefa de construção de um mundo unido. Passar o próximo. Lavínia, você pode ler o próximo, por favor? Daniel, pode passar? O remédio soberano. O que o Senhor ordenou como remédio soberano e o mais poderoso instrumento para a cura do mundo inteiro é a união de todos os seus povos em uma causa universal, em uma fé comum. Tão potente é a luz da unidade que pode iluminar toda a terra. Um remédio prescrito por Deus para um mundo enfermo, né, afligido, é a união, né? E que se a gente pegar essa visão da luz da unidade, ela pode iluminar toda a terra. Hoje nós podemos perceber que nós não somos interdependentes, não, né? O planeta inteiro, nenhum país, nenhum povo pode dizer eu posso sobreviver sozinha, não preciso de outros. Mas, apesar de todos os recursos, vamos dizer, da ciência, toda a evolução científica ter aproximado o homem fisicamente, mas espiritualmente entender isso de que somos, né, somos filhos de um mesmo Pai que é Deus, que todos viemos dessa mesma origem, né, e da necessidade da gente agir como unidade, ainda estamos trabalhando nisso, e para isso que veio um novo manifestante divino, né? Vou pedir para a próxima, Moema, se puder ler para a gente. Bem-vinda, Moema. Será que ela está aí? Me ouviu? Tem que tirar o microfone, Moema, querida. Abrir o microfone. Uhum. Agora sim? Sim, querida, agora sim. Unidade fundamental para a paz. O bem-estar da humanidade, a sua paz e segurança são inatingíveis, a não ser que, e até que, a sua unidade seja firmemente estabelecida. Bahá'u'lláh. Então, vemos que Bahá'u'lláh nos leva a refletir que sem unidade, até que a unidade seja estabelecida, não vamos viver em paz, né? Não vamos ter a paz nesse mundo. E se a Moema puder ler o próximo também, por favor, Daniel, pode passar? A unicidade da humanidade. O que Deus pronuncia é uma lâmpada cuja luz são estas palavras: vós sois os frutos de uma só árvore e as folhas de um mesmo ramo. Tratai uns aos outros com o maior amor e harmonia, em espírito amigável e fraternal. Não vos considereis uns aos outros como estranhos, que o homem não se vanglorie em amar seu país, mas que se regozije nisto, que ama a sua espécie. Uhum. Então, esse princípio da unicidade é algo que as ciências já reconhecem a humanidade como uma só espécie humana, ainda que infinitamente variada, né? E o reconhecimento dessa verdade requer que a gente abandone qualquer tipo de preconceito, né? Porque somos os frutos, como o Bahá'u'lláh diz, de uma árvore, que é essa árvore divina, folhas de um mesmo ramo. Então, para ninguém é estranho, né? Todos viemos do mesmo pai, né? Somos filhos do mesmo. E aí ele compara, né? Frutos de uma árvore, folhas de um ramo. Se a gente vê os frutos de uma árvore, eles ficam na árvore ali
amigos tranquilos, não brigam, não disputam espaço e lugar, e um não se considera melhor que o outro, né? Então, essas são lições trazidas da natureza para a gente poder refletir como é importante esse princípio da unicidade. Se a gente pensar na humanidade como uma família, a família humana, será que a gente pensa na nossa família quando a gente tem um parente doente, um parente, sei lá, que esteja passando fome, desabrigado, com frio? A gente fica insensível e não faz nada para ajudar? Então, quando a gente pensa na situação do mundo hoje, como a colaboração e a cooperação é fundamental. E essa visão de ter o mundo como sua pátria, né? E que amar a sua espécie, né? E deixar de lado o nacionalismo cruel que muitas vezes faz com que a gente se sinta melhor que um outro povo e que isso só levou a guerras e destruição. Como é importante a gente refletir esse princípio da unicidade. Isso é uma coisa que deveria ser ensinado nas escolas, né? Desde cedo, porque essa é uma realidade, é uma verdade, né? E quanto que a humanidade precisa disso. Os 2 textos seguintes, vou pedir para a Hannah, por favor, me ajudar a ler. Pode passar, Daniel, por favor? O poder da palavra de Deus. Cria uma nova vida, uma nova civilização. Cada palavra que procede dos lábios de Deus é dotada de tal potência que pode instilar nova vida em todo o corpo humano. Um poder acima e além dos poderes da natureza deve forçosamente ser aplicado para que essa negra escuridão transforme-se em luz e ódios e ressentimentos, rancores e vinganças intermináveis, disputas e guerras sejam substituídos por fraternidade e amor entre todos os povos da terra. Este poder não é outro senão o sopro do Espírito Santo e o poderoso influxo da palavra de Deus. Estabelecer a unidade. Nada, a não ser a potência da palavra de Deus, a qual rege e transcende a realidade de todas as coisas, consegue harmonizar os pensamentos e sentimentos divergentes e as várias ideias e convicções dos filhos dos homens. Em verdade, é ela o poder que penetra em todas as coisas, comove as almas e une e governa o mundo da humanidade. Então, veja, a gente pergunta como estabelecer a unidade, como que consegue harmonizar pensamentos, sentimentos, divergências de tantas nações, de tantas culturas, tantas ideias diferentes e convicções diferentes. Então, não existe nada a não ser a potência da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? São os ensinamentos, né, divinos que os mensageiros trazem. A gente vê quando Cristo veio, ele conseguiu reunir, né, as pessoas ao redor da sua mensagem e transformou a civilização. Esse é o poder da palavra de Deus, de criar uma nova civilização. Então, nenhum tratado feito pelos homens, nenhum poder, força, emprego da força, ou qualquer outro tipo de estratégia é possível fazer para estabelecer a unidade, né? Então, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela cria, ela regenera, ela penetra, é o verbo de Deus, né, que nos transforma, que penetra no coração da humanidade, né? Então, vou pedir só para Daniel parar de compartilhar um pouco a tela, para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Obrigada. Então, amigos, no início, a gente viu que existe um objetivo nobre, né, de Deus ter nos criado, de construir essa civilização em constante evolução. Mas, às vezes, parece que a gente anda pela Terra e um pouco a humanidade se esquece, né,
ou não está atenta, ou não percebe dessa sua nobreza. Quem somos nós? Para que fomos criados? Para que estamos vivendo? Né? Qual o objetivo da nossa vida nesse mundo? De ter esse objetivo supremo, de contribuir de uma forma harmônica para criar uma nova civilização. Eu já contei essa história para alguns amigos no círculo de estudo, eles vão rir, porque eles vão lembrar. Me lembrou a história da águia que pensava que era um frango, né? Que diz que um dia caiu um ovo de águia caiu no meio do galinheiro. E aí, lá, as galinhas, assim, muito solidárias, viram aquele ovo ali, tá? E uma das galinhas mais velhas falou, tudo bem, vou chocar esse ovinho aqui e tal. Então, a galinha chocou e tal, e daí, depois de um tempo, daquele ovo, nasceu, né? Uma águiazinha. Só que a águia, ela foi criada como galinha, ciscava como galinha, andava como galinha, vivia ali aquela vidinha, comia o milhinho dela, mas de vez em quando ela olhava para o céu, aí ela via as águias passando lá em cima, voando bem alto, né? Aí ela ficava assim, nossa, ficava admirada, que coisa linda, né? Poder voar e tal, admirando. Aí um dia estava lá ela sem fazer nada, aí passou uma águia e falou assim, oxe, o que você está fazendo aí no meio do galinheiro? Falou assim, eu sou uma galinha, estou aqui ciscando, comendo e tal. E a águia falou, não, minha filha, tu é uma águia, uma galinha. Não, mas eu fui criada para ser um frango, né? Uma galinha. Aí a outra águia, muito solidária, foi, ensinou e abriu as asas, como é que você faz para voar e tal, e de repente a águia foi e alçou o voo, né? E cumpriu o objetivo, né, para qual ela foi criada, que é ser uma águia, observar, ver tudo do horizonte em cima, não desmerecendo as galinhas, né, mas a questão de como cumprir com o objetivo para o qual ela foi criada, né, de não ter aquela visão só de olhar as coisas por baixo, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso é que, na verdade, Deus nos criou para sermos águias, né? Para voar no horizonte do firmamento, para ter pensamentos mais elevados, para sermos seres mais nobres, ter uma visão mais abrangente das coisas. E às vezes, a gente esquece, né? Isso e pensa que é um frango, né? Que é uma galinha. Então, só para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Dessa nobreza que nós fomos dotados, né? Que Deus nos dotou, que graça e que bênção que a gente tem, né? E que espero que em algum momento a gente pense que é frango, aí vem alguma águia para nos, nos encorajar, dizendo, olha, você pode voar, né? Você pode voar a horizontes muito mais amplos, né? Ok, Daniel, por favor, você pode compartilhar novamente. De lá você pode ler o próximo para a gente? Opa, é o próximo, né? Eu? É o outro, Daniel, por favor. Isso, por favor. Isso, de lá, por favor. Uma nova civilização. O poder transformador da revelação de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh estabeleceu os fundamentos da realidade divina sobre os quais a civilização material e espiritual deverá ser alcançada nos séculos vindouros. Nós sabemos que a civilização material, por mais progresso que ela tenha trazido para a vida do ser humano, se ela é levada a excesso, ela se torna perigosa, né? Que tem que haver um equilíbrio entre a civilização material tem que receber a luz dessa civilização espiritual. Então, é o próximo slide, se o Daniel puder passar também. Gilá, pode continuar lendo, por favor? A civilização material. A civilização material é como uma lâmpada, enquanto a civilização espiritual é a luz desta lâmpada.
Se a civilização material e a espiritual se tornarem unidas, então teremos a lâmpada e a luz juntas, e o resultado será perfeito. Uhum. Então, é essa luz para essa civilização material que Baha'u'lláh hoje veio trazer, né? Que sabemos que a civilização material sem espiritualidade é muito perigosa. A gente pode ver que todo o conhecimento gerado, o progresso pela civilização material, sem essa luz, né, da civilização divina, dos ensinamentos divinos, gerou, por exemplo, materialismo, extremos de riqueza, de pobreza extrema, riqueza extrema, destruição do meio ambiente, foram criados bombas, artefatos, coisas de destruição que, se tivessem sido iluminados pela civilização divina, talvez essas descobertas, essas evoluções científicas seriam muito mais usadas para o progresso do que para a destruição. Então, a importância dessa civilização divina, né, que Baha'u'lláh veio hoje trazer também para a gente. Na verdade, essa civilização divina nada mais é que a aplicação do amor de Deus. É o amor de Deus que é essa luz, né, que ilumina essa lâmpada da civilização. O próximo texto vai falar sobre isso. Milena, você pode ler o próximo, por favor? Você está sem microfone. Todas as coisas são benéficas, se conjugadas ao amor de Deus. E sem seu amor, tudo é danoso, e atua como um véu entre o homem e o Senhor reino. Quando seu amor está presente, toda amargura torna-se doce, e cada dádiva proporciona um prazer salutífero. Por exemplo, uma melodia doce aos ouvidos traz o próprio espírito da vida ao coração impregnado de amor a Deus. E, todavia, mácula com lascívia a alma absorvida em desejos sensuais. E macula com lascívia a alma absorvida em desejos sensuais. Todo o ramo do saber, se associado ao amor de Deus, é aprovado e digno de louvor. Porém, a erudição é estéril se destituída de seu amor. Na verdade, ela causa insanidade. Toda espécie de conhecimento, toda ciência, assemelha-se a uma árvore. Se seu fruto for o amor a Deus, então essa será uma árvore abençoada. Caso contrário, porém, não será mais que lenha ressequida, servindo apenas de alimento ao fogo. Eu fico, toda vez que eu leio esse texto de Baha'u'lláh, eu fico comovida, que como é profundo, como é lindo, né? Que todas as coisas são benéficas, mas se elas forem conjugadas ao amor de Deus. Aí os exemplos que ele dá, né? Que quando não tem o amor de Deus, tudo é danoso. Ele fala o conhecimento, que não é amor, que não é motivado pelo amor a Deus, é perigoso. A ciência, né? A erudição é estéril se ela é destituída do amor a Deus. É muito erudito, mas não tem esse amor, vamos dizer, a iluminação dos ensinamentos divinos. Essa erudição, ela causa insanidade. Meu Deus, a gente pode ver na história da humanidade quanta insanidade foi cometida por pessoas, entre aspas, eruditas, não é? Então, como é importante essa luz do amor de Deus para iluminar a civilização, né? Então, podemos passar para o próximo agora. Então, esse eu vou ler. Então, na verdade, nós podemos ver que nesse processo dessa criação dessa civilização mundial que Baha'u'lláh veio estabelecer e que foi predita, como nós vimos, por todos os mensageiros do passado, existem dois processos inseparáveis que estão em ação
no mundo de hoje. Um é o processo de desintegração e o outro é um processo de integração. Então, o que é o processo de desintegração? Esse processo ele é visível na violência, nas disputas, nas guerras, no interesse pessoal, nos preconceitos, na intransigência, corrupção, que andam juntos com o colapso de uma ordem obsoleta. Tudo coisa ruim que tem a ver com o processo de desintegração que acontece em um mundo que não está tratando das necessidades, né, de um mundo em amadurecimento. Isso faz parte desse processo de desintegração que está acontecendo no mundo hoje e faz parte desse plano e vai acontecer paralelamente. Temos um processo de integração. O que é esse processo de integração? Ele é relacionado a essas forças espirituais que foram liberadas com a vinda de Bahá'u'lláh, com o advento de Bahá'u'lláh, uma nova civilização. Insuflamos uma nova vida no corpo da humanidade. Então, esse processo de integração estão influenciando um crescente número de pessoas em todas as partes para trabalhar em prol da unidade e do progresso. Muitas pessoas captam essas energias que são emanadas dessa grande revelação e esses princípios de unidade, de amor, de fraternidade, de não ter preconceitos, de acreditar na igualdade de direito entre homens e mulheres, de uma educação universal. Muitas pessoas absorvem essas ideias, né? Porque é como a chuva divina que cai sobre a humanidade, a chuva da graça de Deus. Bom, esses dois processos estão aí, como o amado guardião, ele, de forma brilhante, ele nos explica esses processos e depois os amigos podem pesquisar mais profundamente, né, nos escritos. Esses dois processos têm o mesmo objetivo, que é a criação de uma civilização mundial, diferente de tudo que já se foi visto. O objetivo mais crucial é o desenvolvimento de um mundo unificado, pacífico, uma sociedade global que está avançando. Então, temos um processo de destruição de uma velha ordem e temos, ao mesmo tempo, um processo de construção de uma nova ordem. É isso que estamos presenciando hoje no mundo. Pode passar para a próxima, por favor? Daniel? Então, nós podemos fazer uma analogia aqui, que o processo de desintegração é como essa casa velha que está caindo aos pedaços, e o processo de integração está construindo uma casa nova, né? Que está ainda botando os seus alicerces. O que é a casa velha? É uma velha ordem, né? Onde as nações viveram em relativo isolamento até a vinda de Bahá'u'lláh. E que agora essa casa velha ela está sendo abalada até os seus alicerces. Então, ela é abalada por quê? Pelas disputas, pela intolerância, pela opressão, pelos preconceitos, isso está abalando essa casa. Já o processo de integração, ele está construindo uma casa nova. E essa casa nova está atraindo cada vez mais pessoas, né? Que, embora a gente tem que viver na casa velha e lá dormir, mas a gente tem que trabalhar, concentrar as energias na construção da casa nova que vai abrigar a humanidade, que é esse processo de integração. Porque não adianta ficar dentro da casa velha, ou mesmo lá de fora, falando que casa podre, que casa ruim, nada que tem aí presta, ninguém que mora aí sabe fazer as coisas, sabe governar, sabe roubar. Isso não vai ajudar. Não vai ajudar nada, a casa vai desmoronar do mesmo jeito. E o que vai acontecer é que nós vamos gastar a energia que nós podemos usar para construir a casa nova para ficar falando e se desperdiçando com uma coisa que vai acabar. Então, nós somos convidados a empregar nossa energia não nas forças de destruição, não comentar, não ficar preocupado com isso, com aquilo que está acontecendo. Não é que a gente vai ser alienado, não. A gente vê, a gente percebe que existe
coisas que estão levando, né, a esse processo de desintegração, mas não está nas nossas mãos. A gente sente pena, a gente sofre junto, porque nós também fazemos parte disso, estamos vivendo nessa casa velha desmoronando e temos que, ao mesmo tempo, fixar nosso olhar com esperança na construção da casa nova. Sentimos dor, sentimos, sim, não somos alienados, não nos colocamos à parte, mas centramos as energias não no que está sendo destruído, mas focamos naquilo que tem que ser construído, né? O próximo, por favor. Então, essa futura sociedade não quer dizer que vamos fazer remendo na casa velha, não tem como. A casa velha vai desmoronar. Então, o que Bahá'u'lláh traz, né, ele está levando a gente a uma nova configuração social, que é um dos resultados da manifestação das forças espirituais que Bahá'u'lláh trouxe, é que o mundo tomará uma nova configuração social, que a justiça de Deus se manifestará em todos os afazeres humanos. Então, não adianta a gente perder a energia com o que está sendo destruído. Vamos ver como que essa civilização, a ser construída com os ensinamentos divinos, vão impelir o gênero humano para uma nova ordem, né? Para uma futura sociedade. Vamos passar para adiante, então. Estou correndo um pouquinho para vocês não ficarem cansados demais. Então, essa nova civilização, né, esse novo mundo, essa era de paz que virá no futuro, ela tem que ser construída agora, né? E isso requer uma completa transformação no modo como a sociedade está organizada hoje. Não só na sociedade, mas na conduta e no comportamento dos indivíduos também. Então, a revelação de Bahá'u'lláh pretende efetuar uma transformação em todo o caráter da humanidade, uma transformação que se manifeste tanto exterior como interiormente, que afete sua vida íntima como as suas condições externas. Pode passar, por favor. Daniel? Então, nesse sentido, a comunidade Bahá'í, ao longo do seu processo de crescimento, ela vem trabalhando nesse empreendimento espiritual global. E nesse processo de aprendizado, surgiu um padrão de ação que a comunidade Bahá'í está aplicando no mundo inteiro e criando uma nova cultura, né? E convidando cada vez mais pessoas a participarem desse processo. Então, nós vamos ler direto algumas das características desse padrão, e na medida que vamos lendo, vamos ver se nós estamos refletindo isso, sobre esse padrão de ação em nossas comunidades, como que isso está acontecendo em nossas comunidades, né? Eu vou pedir, Tânia, você pode ajudar a ler? Padrão de ação da comunidade Bahá'í, um empreendimento espiritual global, criando uma nova cultura. Indivíduos, duplo propósito moral, preocupação com o próprio crescimento espiritual e contribuir para a melhora da sociedade. Esforços educacionais tensionam levantar um crescente número de almas que possam contribuir para o bem-estar espiritual e material de uma comunidade. Os três imperativos educacionais. Educação das crianças, nutrir seus corações com os ensinamentos divinos. Grupos e pré-jovens, reconhecer o período da adolescência como crucial na vida do indivíduo e dar importância ao empoderamento espiritual dos pré-jovens. Círculos de estudo, ênfase na construção de capacidades nos indivíduos, onde todos se veem trilhando um caminho de serviço à humanidade, um processo acompanhado
pelo estudo sistemático dos escritos sagrados. Pode passar para o próximo, Daniel, por favor. Moema, pode ler o próximo? Padrão de ação. Prática de visitar uns aos outros para fortalecer laços de amizade, aprofundar o conhecimento sobre os escritos e engajar-se em conversas significativas. Evitar conversas vazias, levar à esperança. Prática de realizar reuniões devocionais regulares. As reuniões devocionais nutrem o espírito de serviço no momento em que surgem, enraizando em uma cultura de adoração coletiva. Encorajamento, cooperação e ajuda mútua. As almas trabalham incessantemente juntas, deleitando-se não tanto com suas próprias realizações, mas com o progresso e o serviço dos demais. É assim que seus pensamentos são sempre centrados em ajudar uns aos outros. Promover a vitalidade espiritual da juventude e seu comprometimento em resguardar o futuro da humanidade. Adquirir o conhecimento e sabedoria pelo estudo da ciência e dos ensinamentos divinos. Daniel, pode passar o próximo? E pode ler? Determinação em eliminar todas as formas de preconceito. Recusa em dividir-se em facções e política partidária. Vigilância em evitar discórdia e não se envolver nas controvérsias da sociedade. Aplicação do princípio da consulta em todos os assuntos para a solução de conflitos e tomada de decisão. Amor, obediência e confiança nas instituições ordenadas por Bahá'u'lláh. Construção de capacidade de indivíduos e instituições. Postura de aprendizagem ao traduzir os ensinamentos para a realidade. Esforços constantes para compartilhar os ensinamentos de Bahá'u'lláh com toda a humanidade, de forma ampla, incondicional e com humildade. Maior envolvimento na vida da sociedade, para oferecer aos povos do mundo acesso aos princípios de Bahá'u'lláh e percepções através de associação, diálogo e colaboração. Pode continuar. Passar o próximo. Cláudia Drummond, pode ler, por favor? Está sem o microfone ligado, o microfone, querido, o áudio. Padrão de ação. Processo de construção de comunidades dentro do contexto de um agrupamento. Um processo que visa promover, dentro de uma população, capacidade para assumir seu próprio desenvolvimento espiritual, social e intelectual. Homens e mulheres ansiosos por melhorar as condições materiais e espirituais à sua volta. Atitude de aprendizagem para abrir certas atividades a mais e mais pessoas. Todos são bem-vindos ao acolhimento caloroso da comunidade e para receber o sustento da mensagem vivificadora de Bahá'u'lláh. Assim, todo ser humano e todo grupo de indivíduos, independente de ser contado entre seus seguidores, pode obter inspiração de seus ensinamentos, beneficiando-se de quaisquer joias de sabedoria e conhecimento que o possam ajudar a enfrentar os desafios que se lhe apresentarem. Postura de humildade, condição em que cada um se esquece de si mesmo, tendo completa confiança em Deus. Padrão de estudo, ação e reflexão, em busca de um entendimento mais profundo da verdade e propósito de Bahá'u'lláh para o indivíduo, as instituições e a comunidade. Obrigada. Próximo. Pode passar, Daniel. Então, esse é o texto da Casa de Justiça, ela diz: a humanidade está cansada
está carente por um padrão de vida a qual possa aspirar. Nós confiamos que vocês fomentem comunidades cuja conduta dê esperança ao mundo. Próximo, a Hanna está aí, Daniel? Quer pedir para ela? Não. Deu uma saidinha. Tá bom. A próxima, Milena pode ler, que é um convite, né, à nossa reflexão pessoal. Ninguém precisa responder, basta refletir para si mesmo. Milena pode ler as 3 perguntas? Um convite à reflexão. Como avalio o meu comprometimento com o duplo propósito moral? Cuidar do meu próprio crescimento espiritual e contribuir para a melhora da sociedade? Como avalio a minha contribuição no padrão de ação da comunidade Bahá'í, visando construir uma nova sociedade? Como estão os meus esforços visando apoiar o processo de crescimento no meu agrupamento? Então, para nós mesmos lermos a nossa realidade no agrupamento onde nós vivemos, como esse padrão de ação está acontecendo, esse padrão de ação que é coordenado pela amada Casa Universal de Justiça, né, e que nós estamos nesse processo de aprender, né, esse padrão de ação para criar essa nova civilização, né? E aí tem muitas outras características, desculpem, eu citei algumas e ia ficar muito mais longo se eu citasse outras que com certeza existem. Então, o próximo texto, por favor, Daniel. Queria que Cláudia Valadares está aí? Sim, senhorita. Por favor, amada, você pode ler para a gente? Vamos lá. Contemplar o futuro com olhos de fé, plantando a semente de uma nova civilização. Elevai vossos corações acima do presente e contemplai o futuro com olhos de fé. Hoje a semente está lançada, o grão cai sobre a terra, mas observai, virá o dia quando se levantará uma gloriosa árvore, cujos ramos estarão carregados de frutos. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque este dia amanheceu. Procurai compreender seu poder, pois é deveras maravilhoso. Não mireis o presente, fixai o olhar nos tempos vindouros. No início, quão pequena é a semente. Contudo, no final, é a árvore majestosa. Não olheis para a semente, mas sim para a árvore, e suas flores, e suas folhas e frutos. Não fixe sua atenção quanto ao início dos assuntos. Concentra teu coração nos fins e nos resultados. O presente período é como o tempo da plantação. Indubitavelmente, está impregnado de perigos e dificuldades, mas no futuro muitas colheitas serão feitas, e os benefícios e resultados tornar-se-ão aparentes. Quando alguém considera o objetivo em vista e o seu ponto final, alegria e felicidade intermináveis surgirão. Abdu'l-Bahá. Então, o amado mestre fala que esse é o tempo da semeadura, né? Nós estamos semeando, estamos plantando as sementes, e estamos ter essa fé que essas sementes irão germinar, né? Então, a gente tem que concentrar nos resultados, e isso vai alegrar nosso coração. Embora durante o período de semeadura, como o mestre está falando aqui, existem períodos de dificuldades e perigos, é o que a gente vê, né, na realidade, olhar para o final, né, ver o que estamos fazendo, né, isso nos traz alegria. Nós não estamos botando tijolo por tijolo, nós estamos construindo, né, vamos dizer, uma catedral. Aquela história do perguntaram para os 2 caras, o que você está fazendo? Um diz, eu estou botando um tijolo em cima do outro. Aí o outro falou, não, eu estou construindo uma catedral. Então, essa visão do que nós estamos fazendo, né? Guiados pela Casa Universal de Justiça. Então, um outro fator fundamental é o próximo texto, que o mestre nos convida também, pode passar, Daniel, a jamais perder a confiança, né? Ele fala,
qualquer seja o momento que a gente esteja vivendo, não perder a confiança. Ele diz: jamais percas a confiança em Deus. Que teu coração esteja sempre repleto de esperança, visto que as graças divinas jamais cessam de manar sobre o homem. O ser humano, sob todas as condições, está imerso no mar de bênçãos de Deus. Por conseguinte, sob nenhuma circunstância ficais desesperançada, se antes firme em tua esperança. Pode passar, Daniel, próximo. Recentemente, a Casa Universal de Justiça mandou uma mensagem, agora no Resvam, para a comunidade, e esse é o trecho final que gostaria muito que a gente pudesse ler, porque traz um acalento para nossos corações, né? E vou ler, tá bom? A companhia dos fiéis adentra este novo plano num tempo em que a humanidade, subjugada pela exposição de sua vulnerabilidade, parece mais consciente da necessidade de colaboração no tratamento de desafios globais. Contudo, hábitos persistentes de disputa, interesse pessoal, preconceito e intransigência continuam a obstruir o movimento rumo à unidade, a despeito do crescente número de pessoas que demonstram, em palavras e atos, que também anseiam por uma maior aceitação da unicidade inerente à humanidade. Oramos para que a família das nações seja bem-sucedida em deixar de lado suas diferenças em prol do bem comum. Apesar das incertezas que encobrem os meses por vir, imploramos a Bahá'u'lláh que as confirmações que por tanto tempo vêm sustentando seus seguidores se façam ainda mais copiosas, para que vocês sejam conduzidos adiante em sua missão, sem que sua serenidade seja alterada pela turbulência de um mundo que cada vez mais intensamente carece da sua mensagem curadora. Eu acho que muito recente essa mensagem, vale a pena nós pegarmos a mensagem na íntegra e estudarmos, que traz muito alento e muita luz nos nossos corações. Por fim, para encerrar, vou pedir para a Milena ler o próximo. Opa! Tudo bem aí, Mix? É porque está demorando para carregar que minha agora foi. Eu fico esperando. Tá bem. Serviço abnegado e resoluto, heroísmo da época atual. Que todos os que estão despertos para a condição do mundo e os males persistentes que emaranham a vida de... que emaranham, né? Uhum. Que emaranham a vida de seus habitantes, atentem ao chamado de Bahá'u'lláh para serviço abnegado e resoluto, o heroísmo da época. O que mais irá resgatar o mundo, senão os esforços de incontáveis almas, cada uma das quais faz do bem-estar da humanidade sua principal, sua predominante preocupação? Então, amigos, a Casa de Justiça diz: serviço abnegado e resoluto é o heroísmo da época atual, né? E nos pergunta o que mais vai resgatar o mundo da situação em que está, senão os esforços de incontáveis almas. Cada uma dessas almas faz do bem-estar da humanidade a sua principal e a sua predominante preocupação. Esse chamado é a todos nós, a cada um de nós. E como nós começamos com uma poesia, vou encerrar também com uma poesia. Daniel, você pode tirar o compartilhamento, por favor? Então, como a Casa de Justiça fala que heroísmo é serviço abnegado e resoluto,
Vou ler uma poesia que fala muito sobre isso também. Fala assim: eu acredito em heróis de carne, osso e suor. Heróis que acertam e erram. Heróis de uma vida só. Heróis de alma e de corpo, e que um dia vão virar pó. Os verdadeiros heróis vivem histórias reais. Não são estrelas famosas, não estampam os jornais. São como eu e você, seres humanos mortais. Não espere por medalhas, homenagens de ninguém. A consciência tranquila de que você fez o bem é muito mais valiosa que os aplausos de alguém. Para ser um super-herói, não é preciso voar, tampouco ser imortal. Essa vida vai passar, e é cada gesto seu que vai te imortalizar. Herói sou eu, é você, é essa gente do bem, que peleja todo dia para se salvar também, que entende que a união é a única solução, e que isso nos conforte, que esse povo unido, consciente e destemido é um herói bem mais forte. Muito obrigada, amigos, pela paciência e o tempo de vocês. Desculpa, prolonguei um pouco demais. Agradeço a colaboração de todos com a leitura. Raninha, obrigada, querida. Obrigada, amigos. Excelente, excelente, Razinha. Que bom vocês. Apresentação. Muito bom. Muito bom, querida. Bom. Espero que tenham ficado felizes comigo, gente. Rosinha, a sua apresentação foi muito doce, foi muito suave e muito agradável. Obrigada, amada. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. É um deleite poder estar ouvindo, querida Rosinha. Temos várias pessoas aqui que já manifestaram as suas satisfações de estar aqui te ouvindo. Tem o pedido da querida Gilá de que você compartilhe as duas orações. As duas poesias, né? Claro. As duas poesias, isso. As duas poesias. Claro que sim. E não percebi ainda uma pergunta, parece que tem várias pessoas dizendo que foi maravilhoso, muito gostoso, muito suave, muito prazeroso estar aqui te ouvindo. Pergunta aos universitários depois. Acho que foi tão elucidativa e tão esclarecedora que perguntas ainda não surgiram. Então, tem muitos agradecimentos. Só espero que isso leve os amigos a buscar de uma forma mais completa do que eu tentei assim compartilhar, refletir mais sobre esse padrão de ação, né, que nós todos estamos empenhados e tentando aprender, né, para sermos mais efetivos, né, nesse processo de ajudar a construir esse mundo pacífico, em paz. Então, espero que isso tenha instigado essa vontade em cada um, né? Obrigada, viu? Obrigada, dona Guite, pela insistência. Uma coisa a gente aprende, né? Valeu a pena, com certeza. Uma coisa que me vem muito à mente, vendo tantos e ouvindo tantos textos inspiradores, é a gente poder estar nutrido com essas mensagens, porque eu acho que quem tem a oportunidade de estar em contato com tudo isso realmente tem esperança, tem fé, tem certeza
dessa construção de um olhar para o futuro, de um mundo melhor. Mas muitas vezes a gente depara com, principalmente, jovens que não acreditam que vai ter solução para esse mundo, né? Então, acho que a gente poder ter esses textos sempre em mente e toda essa convicção de que esse processo de desintegração não está só o processo de desintegração, ele junto tem muito sendo feito, né? E a gente poder animar as pessoas que às vezes parecem tão desiludidas porque não conhecem a mensagem e não acreditam nessa possibilidade. Então, acho que a gente sai daqui com muita nutrição para conversas com muitas pessoas que desconheçam o elixir para essa vida, né? Isso é maravilhoso. Vamos ver vocês todos. Querida já Guide. senti... Regina, você está falando? Eu tô falando que é maravilhosa a exposição dela, foi clara, precisa, objetiva, carinhosa. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, Regina, pelo encorajamento. Gente, Tem muitas noite expressões aqui. e até a próxima, tá? Isso. Obrigada, amada. A Git, você ainda está no mudo, Git? A Git está tentando agradecer, está tentando... Está no mudo. Ela está tentando, mas ela abriu, mas o som... Pronto. Agora deu. Sim, sim. Agora deu. Queridos amigos, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que todos nós saímos muito mais felizes, otimistas e energizados a olhar mais para esse mundo melhor no qual nós acreditamos, pelo qual trabalhamos. Uma boa noite, um beijo no coração de todos e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Rosinha, foi muito bom. Obrigada, boa noite, gente. boa noite. Obrigada, mãe. Boa noite. Boa noite.